Alguns meses de enjoo, seguidos pelos anseios incontroláveis por comidas estranhas, o aumento de peso, dores na coluna, a arte de arrumar os travesseiros preenchendo espaços entre o volume da barriga e o resto da cama. As longas histórias de quem já passou por isso. São sintomas e resultados da gestação. Após essa fase, vem o nascimento do bebê. Em seguida, inicia-se um período essencial para mãe e filho, a amamentação. E um novo mundo começa a desabrochar quando se trata de mãe de primeira viagem. Amamentar é um desafio que exige persistência e determinação. Natural e instintivo, é preciso ser aprendido pela mãe e o recém-nascido. Nem toda progenitora se depara com obstáculos nesse período. Porém, algumas mães de primeira viagem acabam encontrando grandes dificuldades no início da amamentação. Antes de eu ganhar o bebê, eles falavam que amamentar doía mais que o parto, né? E eu não acreditava. Aí eles falavam pra mim que tinha que se preparar tudo. E eu não acreditava. Realmente é uma dor bem intensa. Eu acho que a internet confunde mais ainda, porque você lê depoimento de muita gente e aí você acaba ficando confusa, porque você não sabe se aquilo é verdade, o que você vai seguir do que as pessoas falam. Então eu acho que, por um lado, quanto menos você procurar internet, é melhor. A teoria é super importante, mas na prática a teoria é outra. E muitas vezes a mãe de primeira viagem, digamos assim, ela leu tudo. Aliás, hoje nós temos aí o Dr. Google, né? Internet, que ajuda pra caramba e atrapalha ao mesmo tempo, que coloca para você N situações e vai e a mãe segue. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso é individualizado. Então, aquela posição que o Google fala que... Desculpe, não vou falar Google, tá? Que todo mundo fala que é maravilhosa, às vezes para aquela mãe não dá certo. A amamentação ela é complicada, ela não é fácil, principalmente para mãe de primeira viagem que não está esperando, não conhece. Você fala assim, muito simples, eu vou colocar o meu filho no peito, ele vai mamar e pronto, acabou. Não é bem assim, né? São vários motivos, mas um deles eu acho que é a falta de informação, é a falta de persistência e de ajuda. Porque muitas vezes a pega errada leva à fissura, à dor, aí vem o engurgitamento, que se a mulher não for bem orientada, ela tem dor, a fissura leva a mais engurgitamento, mais dor, o engurgitamento leva à fissura. O bebê começa a chorar porque muitas vezes não consegue abocanhar a mama. Então isso faz com que aquela história que sempre preocupa as mães. Ele está com fome, meu leite não dá, não consigo amamentar. Ponto final. E não é bem assim. Com uma gestação complicada, Gabriela Zaleski foi em busca de grupos relacionados ao mundo materno. Porém, não recebeu nenhuma orientação de como seria a amamentação, nem mesmo durante os 2 dias na maternidade após o nascimento da Isis. Eu não fiz nenhuma preparação para amamentar, nada, apenas as leituras, mesmo apenas assim, apenas o que eu havia lido, tudo, as experiências que eu tinha de mãe, de tia, de avó, né? E que ainda assim não eram muitos. Passaram esses 2 dias, quando eu estava saindo da maternidade, eu percebi que o meu seio estava ficando muito dolorido, que o bico do meu seio estava ficando muito dolorido e avermelhado. Mas eu falei, deve ser, não sei, deve ser o leite descendo, alguma coisa. A mama, muitas vezes, não está como a gente programou, a gente leu. Então, eu acho que o maior problema continua sendo aquela famosa fase. Na prática, a teoria é outra. Então, a gente precisa de ajuda, de paciência, estou falando todas as mães, paciência. Só que assim, demorou acho que 1 mês mais ou menos para conseguir cicatrizar essa ferida, né? E nesses dias não foi uma nem foi 2 vezes que eu tive vontade de desistir, de pegar a primeira mamadeira que eu visse na minha frente e dar para ela, porque a dor era insuportável, era
pesado. A minha mãe amarrava uma fralda na mão e eu mordia a fralda para conseguir amamentar ela, porque eu chorava de dor, de tanta dor que eu sentia. Bom, o seio, ele fica engurgitado, né, fica empedrado, porque está tendo um congestionamento de leite, ou seja, o organismo, o seio está produzindo leite em grande quantidade, só que esse leite não está sendo extraído, então ele está ficando acumulado no seio. Daí fica a sensação, né, de leite que está empedrado, que fica em nódulos. Quando a mama está machucada, às vezes causa sangramento. E pelo fato do bebê estar mamando, não tem problema dele ingerir um pouco de sangue. Somente em casos extremos, daí é preciso ser avaliado por uma equipe médica. Porém, para que isso não piore a situação em relação aos machucados na mama da mãe, a orientação é corrigir a pega, como explica a enfermeira Adélia Paredes. Porque ele tem que encaixar o queixo aqui. E muitas vezes a gente oferece dessa maneira e o queixo não se aproxima. Então ele faz um bico e agarra o mamilo, onde machuca, né, e faz a fissura. O ideal é que a mãe seja treinada para, a nível do mamilo, bem aqui abaixo da areola, fazer uma pressãozinha e aí ela posiciona o bebê para poder abrir bem a boca e agarrar toda a areola. Porque lá dentro da mama nós temos aqui os alvéolos, onde se prepara o leite, depois os dutos, que sai bem fininho daqui, de onde foi preparado o leite, ele vem em direção ao mamilo. Mas aí ele fica numa parte que é o reservatório, que são os seios lactíferos. Esses seios lactíferos está bem abaixo da areola, é onde fica o reservatório, o bebê vai fazer essa pressãozinha com a boca e o leite vai sair pelo mamilo. Esse mamilo tem que estar lá no céu da boca, lá dentro mesmo. Por isso que a gente diz, não é para deixar pegar no mamilo, não vai sair o leite. Já é, vamos dizer assim, somente para ejetar. Eu tive rachaduras, muitas bolhas, igual de calo no pé, como se tivesse desfolado, bastante sangramento no começo, uma sensação de ardência contínua nos seios por causa das feridas. E aí, quando ele mamava no começo, estourava uma bolha, já aparecia outra, tinha esses sangramentos no sutiã mesmo. E eram feridas que doíam continuamente no começo. A dor vai diminuir à medida que cicatriza aquela fissura e que a mãe esvazia a mama. Então, parece redundante a gente falar que tem que amamentar mesmo com dor. Na minha percepção, o que melhora é o bebê mamar. Mas, como a mãe tem dor, a mãe já vai dar de mamar para a criança assim, ó. Então, é mais fácil, como ela está assim, a criança pegar só bico, o mamilo. Como a criança abocanha, só o mamilo persiste a fissura. Como já tem fissura, muitas vezes, já está aberto, é uma ferida, está doendo, é claro que vai doer, mas a dor é aquelas primeiras sugadas. Depois disso, a mãe relaxa e fica tranquilo. Então, a postura, a posição de colocar o nenê para amamentar é fundamental. E esvaziar a mama, tá? De preferência, esvaziamento manual, quando o bebê não consegue esvaziar totalmente. A mãe esvazia para conseguir melhorar. Apesar das dificuldades encontradas pelas mães de primeira viagem, é possível utilizar técnicas para que a amamentação seja prazerosa, como, por exemplo, a massagem de Mori adaptada. É porque é suave, porque não oferece dor, é de acordo ao que a mulher está sentindo. Se ela sente dor porque está muito engurgitado, muito tenso, muita sensibilidade que existe nessa mama, a gente precisa fazer de maneira bem mais suave todos os processos. Massageie as mamas com as duas mãos, segurando toda a mama e fazendo movimentos circulares de 5 a 6 vezes, no sentido horário e anti-horário. Segurando as mamas com as duas mãos, faça movimentos de lateralização, alternando com suavidade para a esquerda, para a direita, para cima
e para baixo. Apoie a mama com uma mão e com a outra mão espalmada, faça massagem com leve pressão em toda a mama. Com as mãos abertas, faça a massagem e pressione com suavidade sobre a areola, para facilitar a drenagem do leite. Expressão: com o dedo polegar acima da areola e o indicador abaixo da areola, pressionar levemente para dentro, em direção à parede torácica, para ordenhar um pouco do leite que se encontra no complexo aureolo-mamilar, para deixá-lo macio e o bebê não ter dificuldade para a pega. Isso vai estar fluindo melhor após a massagem. E claro, vamos desobstruir os ductos, porque se esse líquido todo fica parado, essa mama fica muito cheia, que chama comumente de mamas empedradas, né? Fica muito tensa, dolorosa, não vai circular para lado nenhum e geralmente no terceiro dia tem um inchaço mesmo, retenção de líquido total, fica muito mais difícil para a mãe receber a massagem. De maneira preventiva, o ideal é que a mãe aprenda a fazer essa massagem ainda na gestação, durante o pré-natal. E se fazer a massagem, esse colostro vai se exteriorizar com mais facilidade. E nós vamos estar já preparando essa mãe com medidas preventivas para evitar o engurgitamento que acontece geralmente do terceiro ao quinto dia. Porque nós vamos estimular todinha essa circulação e não vamos deixar ficar empedrado, porque ao tocar assim a gente sente os nódulos e é ali que precisamos fazer mais massagem para dissolver isso e deixar fluir toda essa circulação aqui. Os casos de mulheres que não tiveram leite, que o leite demorou para descer ou que secou precocemente, muitas vezes podem ter sido influenciados pelo fator psicológico. Principalmente se ela for de primeira vez, marinha de primeira viagem, né? Ela fica com medo do leite não ser suficiente para o bebê, né? Se esse bebê vai conseguir mamar, se ele vai conseguir engordar, né? E isso tudo, essa fantasmática na cabeça dela, às vezes, dependendo da estrutura de personalidade, o leite demora um pouquinho para descer. Na cesárea, ele já demora 72 horas. Né? No parto normal, ele desce mais rápido, mas se a mãe tem toda essa questão que eu estou dizendo. Senão, às vezes, ele demora mais um pouco, principalmente se ela está muito ansiosa. Quando a mulher fica grávida, tá? Muda, né? Vai mudar a identidade dela. Tá? Ela vai passar de ser filha para ser mãe. Isso é uma mudança muito grande do ponto de vista psíquico. Né? E se de repente essa mudança, né? Quer dizer, ela não tiver, por exemplo, o modelo da mãe dela ou da avó, seja lá quem cuidou dela, né? Ela vai ter dificuldade para amamentar, ela vai ter depressão pós-parto, não é? Quer dizer, se não tiver uma rede de apoio. A partir do 7º mês de gestação, a mulher já começa a produzir o colostro, que dura em média até o 7º dia após o parto. O colostro ele sai em pequenas quantidades, às vezes, em média, uma mãe pode secretar em torno de 10 ml por dia. E esse volume é suficiente para o bebê, para sustentar o bebê. E ele é muito rico em vitamina A, o que é importante por causa da questão de proteção contra infecções para o bebê. E ele tem muitos fatores de defesa. Então, por isso que é muito importante a mãe oferecer esse pequeno volume, esse colostro, que já tem a cor amarelada, justamente por causa da quantidade de vitamina A que está presente. Assim que o neném nasce, hoje o recomendado é que se coloque para mamar logo na primeira hora de vida. É com ajuda, porque parto normal, a mãe ainda está toda livre. No parto cesárea, a mulher está deitada, o braço sem movimento, não é?
porque está pelo campo cirúrgico, aí sim recomenda-se que com ajuda já coloque a criança ao seio, tentando fazer com que tenha uma pega certa. Eu sei que é muito fácil a gente falar pega certa, mas são os detalhes que a gente vê. A ponta do nariz encostadinho na mama, o queixo encostado, o lábio inferior viradinho. Eu acho que todo sacrifício vale a pena, né? Depois que sarou, que parou essas dores, que o meu corpo acostumou, era a sensação mais gostosa, saber meu bebê chorar e eu sabia, tá na hora de amamentar. E era aquela sensação bem gostosa e prazerosa de amamentar ele, de ver ele, saber que ele estava tendo o alimento mais saudável que ele podia. A partir do momento que ela conseguiu mamar a primeira vez, mesmo com a dor, eu ficava chorando às vezes de dor, porque dói demais, incomoda demais, mas em momento nenhum eu pensei em desistir, não pensei em dar menos o peito para ela, nem nada. Todas as vezes que ela pede, eu ofereço o peito para ela e ela já ficou mais tranquila. Por questões orgânicas, o aleitamento materno tem a eficácia de uma vacina, que favorece todo o desenvolvimento do bebê. E a orientação sobre o tempo das mamadas é que o bebê esvazie todo o leite de uma mama para depois passar para a outra. O que a gente fala é amamentar sobre livre demanda. O que quer dizer isso? O bebê vai mamar quanto tempo ele quiser, que cada bebê tem o seu ritmo. Então daí ele precisa mamar até que ele fique saciado. E quando que a mãe vai trocar de mama? Quando ele esvaziar uma mama, aí ela passa para outra mama, né? Por que isso? Porque dessa forma o bebê consegue extrair o leite anterior, que é o leite de início da mamada, que é rico em água, é rico em fatores de defesa. Então, por isso que o bebê que mama no peito não precisa tomar água, por causa desse leite, o primeiro leite que sai. E no final da mamada, quando a mama já está ficando vazia, é que sai o leite gordo. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante. O meu leite foi feito para o meu filho. Então, a gente sabe que se eu pegar leite de N mulheres, de N mães, e for fazer uma dosagem de tudo que tem, dificilmente a gente vai pegar um leite que tem exatamente a mesma composição do outro. Então, na média, todos têm tudo que o bebê precisa, mas até nisso a natureza é sábia, é individualizado. O melhor alimento para o meu filho é o meu leite. Eu acho que isso deixa a gente assim, a gente mãe, né, super poderosa, não é? Um estudo feito pelo Ministério da Saúde em 1999 a 2008, com o objetivo de verificar a situação da amamentação e a alimentação complementar no Brasil, analisou a evolução dos indicadores de aleitamento materno das capitais brasileiras e Distrito Federal. Porém, estamos distante do cumprimento das metas propostas pela Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde em relação ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e a manutenção da amamentação até o 2º ano de vida ou mais. Exclusivamente amamentado, o bebê tem que ir até o 6º mês, né? E após o 6º mês, o bebê continua amamentando, só que aí a gente já faz a introdução dos novos alimentos. Alimentação saudável, né? E o bebê vai ser alimentado ao seio até 2 anos ou mais. Por que até 2 anos? Justamente para favorecer, né, melhorar o coeficiente de inteligência do bebê, é o desenvolvimento cerebral para o bebê. Então, é importante esse amamentar até 2 anos, justamente por causa do desenvolvimento cerebral do bebê. Alguns anos atrás, a prática da amamentação cruzada era muito comum. Eram as famosas mães de leite. A mulher possuía uma grande quantidade de leite e amamentava a filha da vizinha, da irmã, da prima. Hoje, essa conduta já não é mais indicada por conta dos riscos de doenças que podem ser transmitidas para a criança. Se uma criança que mamou no peito da mãe e de uma vizinha aparece com uma patologia depois, uma doença depois, da onde veio? Então, a gente evita. O mais recomendado atualmente é que, tendo excesso de leite, vá até uma dos bancos de leite, doe, porque esse leite será pasteurizado e encaminhado para quem precisa.
As mães que estão amamentando e têm um excedente de produção, ou seja, o bebê mamou e ainda tem excesso de leite, ela pode ligar no banco de leite e se candidatar a ser doadora, né? E aí como que funciona isso? A equipe do banco de leite vai até a residência, faz o cadastro, coleta as informações e traz os seus exames, né? Esses dados todos são avaliados pela responsável médica do banco de leite. Então, a responsável médica, né, a médica, vai dizer se a mãe pode ou não ser doadora, tá? Mediante os seus dados de cadastro e exames laboratoriais. A coleta de leite pode ser feita pela mãe ou pela equipe do banco de leite, sendo duas situações que podem ocorrer. A mãe coletar para o bebê dela e congelar para ser oferecido na sua ausência, ou retirar esse excesso de leite e congelar para o banco de leite. E como que é o processo no domicílio? Toda vez que a mãe for fazer a coleta, ela precisa prender os cabelos, colocar um lenço no cabelo, uma fraldinha no rosto, para evitar respirar, ou espirrar, ou falar sobre o leite. Precisa utilizar um frasco de vidro com tampa de plástico, que o próprio banco de leite vai fornecer. Esse frasco é estéril, então ele não tem contaminantes. E a mãe pode fazer a primeira coleta nesse próprio frasco. E ela vai lavar bem as mãos e com água e sabão, e a mama somente com água, né? Não é para passar sabonete nem detergente na mama, porque isso resseca e pode fissurar a mama, tá? Ressecar a mama. Fazer a massagem na mama e começar a fazer a expressão. Então, os primeiros jatos de leite que saem, ela precisa desprezar. Por quê? Para reduzir os contaminantes que existem naturalmente na pele e pode ter no seio também. Depois, ela vai começar a coletar nesse frasco estéril. Terminada essa extração, ela vai tampar e colocar a data, né, no frasco e imediatamente no congelador. Num próximo momento que ela for fazer uma nova retirada, ela vai precisar de um copo ou uma xícara fervida, né, porque daí aquele frasco está no congelador. As mães que possuem um excedente de produção láctea podem contribuir com recém-nascidos de alto risco através da doação desse leite. Bom, quando ela doa, quando ela está fazendo a extração, né, ela também está fazendo uma reserva, na verdade, para o bebê dela. Porque o bebê dela está mamando, ela está retirando e o organismo dela vai continuar produzindo. Então, nunca vai faltar leite para o seu bebê. E, além disso, ela vai estar ajudando os bebês prematuros que estão internados em unidade de terapia intensiva neonatal, que são bebês graves, muitas vezes são bebês de muito baixo peso e que a mãe não tem condição de manter o seu bebê. Por que a mãe não tem condição? Muitas vezes porque ela ainda não se recuperou do parto, que pode ser uma cesárea, e aquele estresse de ter um bebê na UTI é muito grande, então isso faz com que a produção dela diminua. Além de amamentar o meu, eu conseguia doar, porque durante os primeiros 15 dias de vida dele, ele precisou de leite, de doação, para conseguir sobreviver, né? Então eu queria retribuir, e aí ficou prazeroso tanto para mim amamentar meu filho, quanto ajudar as outras crianças. É na amamentação que o afeto, toque e carinho são maiores. O bebê receberá da mãe um contato íntimo de aconchego e calor, os mesmos que sentia no útero. Uma relação de continuidade proporcionando a dupla mãe e filho estreitar os laços de afetividade.